Eles controlam o que você sente, para nunca descobrir quem você é. A neurocientista Candace Pert demonstrou que suas emoções não são suas. São peptídeos químicos injetados no seu sistema para manter você preso em loops de comportamento que beneficiam a indústria do consumo, da farmacêutica e do controle social. A raiva que você sente no trânsito foi programada. A ansiedade que te paralisa antes de decisões importantes foi instalada. O vazio que te faz comprar, comer, beber e consumir conteúdo sem parar é fabricado industrialmente. E a versão real de você, aquela que existe antes da programação, está adormecida esperando que você descubra como desligar o sistema. A pergunta perturbadora é: se 90% das suas emoções diárias são reações programadas, quem você seria sem elas? A doutora Candace Pert, neurocientista e farmacologista que trabalhou no National Institutes of Health, revolucionou nossa compreensão das emoções ao descobrir os receptores opioides no cérebro em 1972. Sua pesquisa, documentada no livro Molecules of Emotion, provou matematicamente que emoções são substâncias químicas literais que viajam pelo corpo através de neuropeptídeos. Pert demonstrou que cada emoção que você experimenta é uma molécula específica se ligando a receptores celulares. Medo, alegria, tristeza, ansiedade. Todas são drogas endógenas produzidas pelo seu próprio corpo. Mas aqui está a descoberta que mudou tudo. Seus receptores celulares se viciam nessas moléculas emocionais exatamente como um dependente químico se vicia em heroína. Suas células literalmente pedem a dose diária de raiva, de ansiedade, de tristeza. E você obedece sem saber que está alimentando um sistema de dependência química que não foi criado por você. Aquela irritação que surge do nada quando você acorda já é o seu corpo pedindo a primeira dose de cortisol do dia. O sistema foi treinado a te acordar em estado de alerta, porque você passou anos acordando assim, correndo, atrasado, estressado. A necessidade compulsiva de checar o celular a cada 3 minutos acontece porque seus receptores de dopamina foram sequestrados por algoritmos que descobriram a dose exata de notificação, like e validação necessária para te manter em loop infinito. A sensação de vazio que aparece quando você está sozinho em silêncio surge porque seus receptores emocionais entraram em abstinência. Sem estímulo externo, sem drama, sem problema para resolver, seu corpo entra em pânico pedindo a droga que ele conhece. O ciclo de procrastinação seguido de culpa que se repete há anos não é falta de disciplina. É um circuito químico viciado na montanha-russa de adrenalina do deadline seguida pela serotonina da entrega forçada. E a pergunta que ninguém faz: se suas células estão viciadas em padrões emocionais específicos, quem programou esse vício? E mais importante, para que serve manter você nesse estado? Em 1985, Candace Pert estava investigando como drogas opiáceas como morfina e heroína funcionam no cérebro. Ela descobriu que essas substâncias só causam efeito porque o cérebro já possui receptores específicos para elas. Mas por que o cérebro humano teria receptores para uma substância externa como heroína? A resposta revolucionou a neurociência. O cérebro possui esses receptores porque produz suas próprias versões dessas drogas. As endorfinas, encefalinas e uma biblioteca completa de neuropeptídeos. Cada emoção que você experimenta é, na verdade, uma combinação específica dessas moléculas sendo liberadas na corrente sanguínea e se ligando a receptores em cada célula do seu corpo. Para deixar mais claro, quando você sente medo, seu hipotálamo libera um coquetel químico específico: cortisol, adrenalina,
norepinefrina. Essas moléculas viajam pela corrente sanguínea e se ligam a receptores em suas células. A célula recebe a informação química e muda seu comportamento. Ela literalmente sente o medo. Agora vem a parte crucial. Candace Pert descobriu que quando você experimenta a mesma emoção repetidamente, digamos, ansiedade todos os dias às 7 da manhã antes do trabalho, suas células começam a produzir mais receptores para aquele peptídeo específico. É exatamente o mecanismo da dependência química. Um viciado em heroína precisa de doses cada vez maiores, porque seus receptores se multiplicam e se tornam menos sensíveis. Suas células fazem o mesmo com emoções. Se você passa anos vivendo em estado de estresse crônico, suas células literalmente se tornam viciadas em cortisol. Elas começam a pedir mais cortisol, enviando sinais ao cérebro para criar situações que justifiquem a produção do químico. Isso significa que seu corpo sabota ativamente qualquer tentativa de paz. Você tenta meditar e a mente dispara 1000 pensamentos ansiosos. Você tenta descansar e sente culpa corroendo. Você tenta mudar de emprego e o pânico te paralisa. Não é fraqueza, é abstinência química literal. Suas células estão em síndrome de abstinência de estresse. Bruce Lipton, biólogo celular da Stanford, expandiu essa descoberta com sua pesquisa em epigenética. Ele demonstrou que a membrana celular, não o núcleo, é o verdadeiro cérebro da célula. E essa membrana responde ao ambiente químico criado por suas emoções, modificando quais genes são expressos. Traduzindo, suas emoções habituais não apenas viciam suas células, elas literalmente reescrevem seu DNA funcional. Você não é vítima da genética. Você é vítima do ambiente emocional químico que suas células foram condicionadas a pedir. Joe Dispenza, neurocientista e quiroprático, documentou milhares de casos de pessoas que reverteram doenças consideradas incuráveis, mudando seus padrões emocionais. Em seus workshops intensivos, ele usa a tecnologia de mapeamento cerebral em tempo real para mostrar às pessoas quando elas conseguem sair dos loops químicos habituais. Uma mulher com artrite reumatoide severa há 12 anos participou de um workshop de 7 dias. Durante esse período, ela foi instruída a parar completamente de acessar as emoções de vitimização, ressentimento e raiva que ela sentia em relação à doença. No terceiro dia, os marcadores inflamatórios do sangue dela começaram a cair. No quinto dia, ela conseguiu dobrar os dedos pela primeira vez em anos. 3 meses depois, sem mudança em medicação, os exames mostraram remissão quase completa. O que mudou? O ambiente químico que suas células habitavam. Sem o coquetel diário de peptídeos de raiva, as células pararam de expressar os genes da inflamação. A psiquiatra Bessel van der Kolk, autor de The Body Keeps the Score, passou 40 anos estudando trauma. Ele descobriu que vítimas de trauma não estão presas na memória do evento. Elas estão presas no estado químico que o evento criou. O corpo memorizou a mistura exata de cortisol, adrenalina e neuropeptídeos daquele momento. E agora recria esse estado químico automaticamente. Van der Kolk documentou veteranos de guerra que não conseguiam parar de reviver o trauma, mesmo décadas depois. O que funcionou não foi terapia da fala, mas técnicas que interrompiam o ciclo químico. EMDR, yoga, respiração controlada. Qualquer método que forçasse o corpo a experimentar um estado químico diferente. Gabor Maté, médico especializado em dependência, afirma que toda dependência, drogas, álcool, comida, sexo, trabalho, é no fundo uma tentativa desesperada de modificar o ambiente químico interno. O viciado não está buscando prazer.
está fugindo da dor da abstinência de um estado emocional que o corpo está pedindo. Maté documentou casos de pessoas que superaram dependências de décadas, quando finalmente entenderam que o que elas buscavam na substância era um estado emocional que suas células tinham aprendido a pedir na infância. Uma vez que elas aprenderam a produzir esse estado internamente, sem a substância externa, o vício simplesmente desapareceu. A indústria farmacêutica sabe disso há décadas. Antidepressivos e SRS, como o Prozac, funcionam manipulando receptores de serotonina. Benzodiazepínicos, como Xanax, manipulam receptores GABA. Essas drogas não curam nada. Elas substituem uma fonte de peptídeos emocionais por outra, mantendo a dependência química, mas mudando o fornecedor. De você mesmo para a farmacêutica. Martin Seligman, fundador da psicologia positiva na Universidade da Pensilvânia, descobriu através de décadas de pesquisa que pessoas com depressão crônica não têm um desequilíbrio químico natural. Elas têm um padrão aprendido de impotência que treinou suas células a pedir o coquetel químico da depressão. Quando ele ensinou essas pessoas a interromper o padrão de pensamento que gerava o estado químico depressivo, 67% delas apresentaram remissão completa sem medicação. O corpo simplesmente parou de pedir a droga da depressão porque não estava mais recebendo o estímulo que sinalizava sua produção. O primeiro sinal de que você está preso em dependência emocional programada é acordar já em um estado emocional específico antes que qualquer evento justifique. Você abre os olhos e já sente ansiedade, ou irritação, ou peso existencial. Nada aconteceu ainda. Ninguém te provocou. Nenhum problema real existe naquele momento. Mas o estado emocional já está lá, completo, exigindo sua atenção. Isso acontece porque suas células entraram em abstinência durante a noite. Elas passaram 6-8 horas sem receber a dose habitual de cortisol, adrenalina, ou seja, qual for o coquetel ao qual estão viciadas. No momento que você acorda, elas enviam sinais ao cérebro. Precisamos da droga, agora. Seu cérebro obedece instantaneamente, criando pensamentos que justifiquem a produção dos químicos. Pensamentos sobre problemas no trabalho, preocupações financeiras, conflitos de relacionamento. Não importa se esses problemas são reais ou exagerados. O corpo precisa da justificativa química para receber sua dose. Se você acorda consistentemente no mesmo estado emocional, independente do que aconteceu no dia anterior, você não está tendo emoções. Você está em abstinência química. O segundo sinal é a resistência violenta que surge quando você tenta mudar padrões de comportamento. Você decide meditar diariamente. No segundo dia, surgem 1000 desculpas, urgências falsas, coisas mais importantes que precisam ser feitas exatamente naquele momento. Você decide parar de reclamar. Sua mente imediatamente encontra motivos legítimos para validar a reclamação. Você decide acordar mais cedo. Seu corpo sabota o sono na noite anterior. Essa não é falta de força de vontade. É o corpo entrando em pânico porque você está ameaçando cortar o fornecimento de sua droga. Candace Pert demonstrou que quando você tenta quebrar um padrão emocional, as células que possuem receptores para aquele peptídeo começam a morrer, literalmente. E antes de morrer, elas enviam sinais desesperados ao cérebro pedindo para reverter a mudança. Quando a resistência é desproporcional ao tamanho da mudança que você está tentando fazer, você está lidando com abstinência celular. Quanto maior a resistência, mais viciado seu corpo estava naquele padrão. O terceiro sinal é a criação automática de drama e conflito quando a vida está indo bem. Você consegue aquele emprego que queria, conhece alguém interessante,
tem uma semana tranquila. E de repente você cria um problema. Briga sem motivo, sabota a oportunidade ou inventa preocupações sobre coisas que podem dar errado no futuro. Isso acontece porque paz não produz cortisol, adrenalina ou os químicos do estresse aos quais suas células estão viciadas. Quando o ambiente externo não fornece drama, seu corpo cria drama interno para garantir o fornecimento da droga. Joe Dispenza chama isso de vício no problema. Pessoas se tornam tão dependentes dos químicos produzidos por viver em crise constante que inconscientemente sabotam qualquer período de paz. Não porque querem sofrer, mas porque sofrer é o único estado químico que o corpo aprendeu a reconhecer como normal. Se você consistentemente destrói coisas boas na sua vida, considere que você pode estar viciado quimicamente no estado de perda e drama. O quarto sinal é a necessidade compulsiva de validação externa e o colapso emocional quando ela não vem. Você posta algo nas redes sociais e fica checando obsessivamente os likes. Você faz algo no trabalho e precisa de reconhecimento imediato. Você está em um relacionamento e exige constantes demonstrações de afeto. Quando a validação não vem, você entra em espiral de insegurança, raiva ou tristeza. Simon Sinek, autor e pesquisador organizacional, demonstrou que redes sociais e tecnologia sequestraram o sistema de recompensa do cérebro. Cada like dispara uma microdose de dopamina. Cada notificação dispara cortisol seguido de alívio quando você checa. Cada mensagem não respondida dispara ansiedade química real. O problema não é querer ser apreciado. É que seus receptores de dopamina se multiplicaram tanto que você entrou em dependência física. Você precisa de doses cada vez maiores de validação para sentir o mesmo efeito. E quando a dose não vem, você entra em abstinência, que se manifesta como insegurança paralisante, necessidade de controle ou raiva irracional. O quinto sinal é a incapacidade de ficar sozinho em silêncio, sem entrar em desconforto. Você está sozinho por 5 minutos e já está pegando o celular, ligando a TV, comendo algo, fazendo qualquer coisa para preencher o vazio. O silêncio é fisicamente intolerável. Isso acontece porque silêncio e solidão não produzem os estimulantes químicos aos quais seu corpo se acostumou. Quando você para, as células entram imediatamente em abstinência e enviam sinais de alarme ao cérebro. Seu cérebro interpreta esses sinais como: algo está errado, estou em perigo, preciso fazer alguma coisa. Pascal, filósofo e matemático do século XVII, disse que toda infelicidade humana vem da incapacidade de ficar sozinho em um quarto em silêncio. Ele estava descrevendo dependência química antes de sabermos que isso existia. Se você não consegue ficar 20 minutos sozinho, sem fazer nada, sem entretenimento, sem estímulo, você está em dependência severa de estimulação externa química. O sexto sinal é repetir os mesmos padrões emocionais de seus pais, mesmo sabendo que são destrutivos. Você jura que nunca vai ser como seu pai ou sua mãe. E então você se pega reagindo exatamente do mesmo jeito em situações similares. A mesma raiva, a mesma ansiedade, os mesmos mecanismos de defesa. Bruce Lipton demonstrou que nos primeiros 7 anos de vida, seu cérebro opera em ondas θ, o mesmo estado de hipnose. Nesse período, você está literalmente sendo programado. Cada reação emocional dos seus pais, cada padrão que você observou, foi gravado diretamente no subconsciente sem filtro crítico. Mas não foi só a informação que foi gravada. Foram os peptídeos. Quando você via seu pai estressado, seu corpo produzia cortisol por empatia. Quando sua mãe vivia ansiosa,
você também produziu o coquetel da ansiedade. E suas células memorizaram essas misturas químicas como normal. Agora, adulto, suas células pedem as mesmas drogas que aprenderam na infância. Você não está repetindo padrões por escolha consciente. Você está alimentando uma dependência celular que tem 20, 30, 40 anos. O sétimo sinal é a sensação persistente de que você não sabe quem você realmente é. Mas você tem gostos, opiniões, comportamentos. Mas quando perguntam quem é você de verdade, há um vazio. Uma sensação de que tudo que você expressa é uma resposta aprendida, não algo autêntico. Isso acontece porque quem você é de verdade, sua consciência original antes da programação, nunca foi alimentada. Ela foi silenciada pela programação emocional desde a infância. Toda vez que ela tentou emergir, o corpo a suprimiu para manter os padrões químicos familiares. Ram Dass, professor espiritual e psicólogo de Harvard, disse: "Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Da mesma forma, você não é suas emoções químicas programadas. Você é a consciência que pode observar essas emoções sem se identificar com elas. Se você sente que está vivendo no piloto automático, reagindo, mas não escolhendo, performando, mas não sendo, é porque você está, literalmente, funcionando como um programa químico automatizado. Existe um momento específico do dia onde você tem maior acesso ao sistema de controle emocional. Os primeiros 20 minutos após acordar. Joe Dispenza documentou que nesse período, você ainda não ativou completamente os programas habituais. É uma janela de oportunidade para reprogramar. O protocolo que milhares de pessoas usaram para quebrar dependências emocionais de décadas começa aqui. Passo 1. Antes de abrir os olhos, reconheça conscientemente que o estado emocional que está surgindo não é você. Não tente suprimi-lo. Apenas observe. Estou sentindo ansiedade. Interessante. Minhas células estão pedindo cortisol. Essa separação entre você que observa e a emoção que surge já começa a quebrar o circuito automático. A armadilha comum é se identificar imediatamente. Estou ansioso. Não. A ansiedade presente. Você é quem está notando a ansiedade. Candace Pert demonstrou que o simples ato de observar uma emoção sem reagir a ela já muda a química do cérebro. Passo 2. Antes de pegar o celular, antes de checar mensagens, fique 10 minutos em silêncio absoluto. Sem música, sem podcast, sem nada. Apenas você e o desconforto que vai surgir. Esse desconforto é abstinência química literal. Suas células estão pedindo os primeiros estímulos do dia. Negue. Bruce Lipton descobriu que quando você mantém consciência durante o desconforto sem ceder ao impulso, as células começam a produzir novos receptores. Receptores para estados químicos diferentes. Mas você precisa passar pela abstinência primeiro. Conte com resistência violenta. Sua mente vai gerar 1000 razões pelas quais você precisa levantar agora, checar o celular, fazer algo. Todas são mentiras químicas. Fique. Passo 3. Durante o dia, identifique um gatilho emocional recorrente e escolha uma resposta diferente. Seu colega faz um comentário que normalmente te irrita. Sinta o impulso químico surgir, o calor no peito, a tensão, os pensamentos defensivos, e conscientemente escolha não alimentar. Não reaja, apenas respire. Joe Dispenza chama isso de interromper o programa no meio da execução. Cada vez que você sente o gatilho químico, mas não executa a resposta habitual, você enfraquece o circuito neural daquele padrão. Após 30 dias de interrupções consistentes, o circuito começa a se desfazer. O erro comum é tentar mudar tudo de uma vez. Escolha um padrão. 1. O mais frequente.
e dedique 30 dias a interromper apenas esse. Passo 4. Crie intencionalmente um estado emocional oposto ao seu padrão viciado. Se você vive ansioso sobre o futuro, pratique gratidão pelo presente. Não como afirmação mental vazia, mas como geração química real. Candace Pert demonstrou que gratidão genuína produz uma mistura específica de oxitocina, serotonina e endorfinas, que é quimicamente incompatível com cortisol. 5 minutos por dia, sentindo gratidão real, não pensando sobre coisas pelas quais você é grato, mas sentindo no corpo a sensação de gratidão. Começa a criar novos receptores celulares para esse estado. Bessel van der Kolk documentou que você não pode pensar no caminho de saída de um padrão emocional. Você precisa sentir o caminho de saída. Pensamento não muda a química. Sentimento, sim. Passo 5. Use jejum intermitente de forma estratégica. Quando você jejua por 16, 18 horas, seu corpo entra em autofagia. Ele começa a quebrar e reciclar células velhas, incluindo células viciadas em padrões emocionais específicos. Yoshinori Ohsumi ganhou o Nobel de Medicina em 2016 por mapear esse processo. Jejuar não é apenas para perda de peso. É uma ferramenta de reprogramação celular. Quando as células viciadas morrem durante a autofagia, seu corpo produz células novas, sem os mesmos receptores emocionais. É um reset químico literal. Comece com 14 horas, 3 vezes por semana. Evite comer 3 horas antes de dormir e não coma nada até 11 horas da manhã. Durante o jejum, beba água abundante. A desidratação amplifica sinais químicos de abstinência. Passo 6. Respiração controlada para interromper cascatas químicas. Wim Hof popularizou uma técnica antiga. 30 respirações profundas seguidas de retenção. Isso cria uma alcalose temporária no sangue que literalmente interrompe a produção de cortisol e adrenalina. Patrick McKeown, autor de The Oxygen Advantage, demonstrou que você pode desligar a resposta de estresse em 90 segundos com respiração específica. Quando sentir uma emoção programada surgindo, raiva, ansiedade, tristeza súbita, pare tudo. 30 respirações profundas. Isso não é relaxamento espiritual, é intervenção química direta. Passo 7. Mantenha um diário de observação emocional sem julgamento. Toda noite, antes de dormir, escreva: hoje, notei emoção surgir quando situação. Observei que meu corpo queria que eu, reação habitual. Escolhi ação alternativa ou simplesmente observação. Não analise, não justifique, apenas documente. Gabor Maté descobriu que o ato de nomear a emoção e separá-la de você já enfraquece sua força. Raiva surgiu é diferente de fiquei com raiva. O primeiro reconhece a química. O segundo se identifica com ela. Após 21 dias, revise o diário. Você começará a ver padrões tão óbvios que não poderá mais fingir que são casuais. E ver o padrão é o primeiro passo para desmontá-lo. Passo 8. Exponha-se deliberadamente ao desconforto controlado. Banhos de água fria. Exercício intenso. Jejum prolongado. Situações sociais desconfortáveis. Qualquer coisa que force seu corpo a experimentar um estado químico novo. Andrew Huberman, neurocientista de Stanford, demonstrou que desconforto voluntário reprograma o sistema de recompensa do cérebro. Você ensina suas células que pode sobreviver e até prosperar em estados químicos diferentes dos habituais. O desconforto precisa ser intencional e controlado. Não é trauma, é treinamento. 2 vezes por semana, faça algo que seu corpo vai resistir fortemente, mas que é objetivamente seguro. A teoria da dependência emocional celular oferece uma explicação científica para experiências que todo ser humano enfrenta
mas nunca compreendeu completamente. Aquela sensação de estar preso em padrões que você conscientemente quer mudar, mas inconscientemente sabota. A força invisível que te puxa de volta para relacionamentos tóxicos, empregos que te destroem e comportamentos que você jura que nunca vai repetir. Você pode escolher ver isso como descrição literal de mecanismos bioquímicos ou como metáfora sofisticada para processos psicológicos profundos. O resultado prático permanece idêntico. Existe uma fonte de autenticidade operando antes de toda a programação química, uma versão de você que existe anterior a todo condicionamento. E você pode conscientemente acessar essa fonte, limpando a estática química que a obscurece. Quando você integra essa compreensão, sua relação com emoções muda fundamentalmente. Você para de acreditar que está com raiva e começa a notar que raiva está presente. Você para de dizer, sou ansioso, e começa a observar, ansiedade está sendo produzida pelo meu corpo neste momento. Essa distância mínima entre você e o estado químico é a diferença entre ser escravo e ser livre. Executivos que aplicam esse entendimento relatam precisão perturbadora em decisões de negócio. Eles param de decidir, baseados no medo químico do fracasso ou na euforia química da oportunidade, e começam a decidir a partir de clareza. Não mais empurrados por químicos viciantes, eles navegam por escolha consciente. Uma médica em São Paulo documentou como parou de levar para casa o estresse químico do hospital. Por anos, ela achava que o peso que sentia no peito ao fim do expediente era só estresse natural do trabalho. Quando ela entendeu que era cortisol residual que suas células tinham se viciado em produzir, ela criou um ritual de 10 minutos antes de sair. Respiração, movimento físico, exposição ao sol. Em 3 semanas, o padrão de 8 anos se desfez. Seu corpo aprendeu que o estado químico do hospital não precisava ser carregado para casa. Relacionamentos se transformam quando ambas pessoas entendem que 80% dos conflitos são corpos viciados criando drama para conseguir a dose química habitual. Um casal em terapia há 3 anos teve a revelação quando perceberam que brigavam sempre na mesma hora, com a mesma intensidade, seguindo roteiros quase idênticos. Não era sobre as questões que discutiam. Era sobre os corpos de ambos pedindo a descarga de adrenalina, cortisol e depois a reconciliação que produzia oxitocina. Um vício químico de 2. Quando nomearam isso, conseguiram interromper o padrão pela primeira vez. Isso não requer sistemas de crenças elaborados ou práticas espirituais complexas. O protocolo é direto. Observe. Não reaja. Crie novos padrões. Tolere a abstinência. Persista. 5 passos que qualquer pessoa pode implementar, independente de formação, cultura ou convicções pessoais. A simplicidade é exatamente o que torna poderoso. Não há camadas de ritual obscurecendo o mecanismo fundamental. Suas células estão produzindo peptídeos emocionais neste exato momento. Enquanto você processa essas palavras linearmente, seu corpo está decidindo se a informação é ameaçadora ou libertadora. Se for ameaçadora, vai produzir químicos de resistência. Você vai sentir ceticismo, irritação, necessidade de descartar o que está ouvindo. Se for libertadora, vai produzir químicos de reconhecimento. Você vai sentir aquele clique de verdade sendo nomeada. Preste atenção em qual você está sentindo agora. Porque essa emoção não é avaliação racional, é química. É seu corpo decidindo se essa informação ameaça o fornecimento das drogas às quais ele está acostumado. Você não está descobrindo algo novo, mas recuperando uma capacidade natural que foi suprimida.
Bebês nascem em estado de presença pura. Eles sentem emoções, mas não se identificam com elas. Uma criança chora com desespero genuíno e, segundos depois, está rindo. Adultos carregam uma emoção por dias, semanas, anos. O que mudou não foi a capacidade emocional. Foi o acúmulo de programação química. Camadas sobre camadas de padrões viciantes que enterraram a consciência original sob uma montanha de dependências. Educação formal acelerou esse processo. Te ensinaram a nomear emoções. Estou triste, sou ansioso, tenho raiva. Cada identificação fortaleceu a prisão química. Ninguém te ensinou a dizer: tristeza está presente e posso observá-la sem me tornar ela. Recuperar essa capacidade não significa abandonar emoções, mas expandir além delas. A emoção permanece útil para navegar a experiência humana. Mas agora, você tem escolha. Pode sentir raiva sem se tornar raiva. Pode observar medo sem ser controlado por medo. Pode experimentar tristeza sem afundar em depressão. É como ir de um computador isolado, infectado por vírus, para um sistema conectado a uma fonte limpa de processamento. O computador local permanece importante para executar, organizar, interagir. Mas agora, ele opera em parceria com uma inteligência que não está contaminada por décadas de programação química. Cada vez que você observa uma emoção sem reagir automaticamente a ela, fortalece o músculo da consciência. Cada vez que sente o impulso químico e escolhe não obedecer, recupera um pedaço de autonomia. É um ciclo virtuoso. Quanto mais você pratica, mais claro fica. Quanto mais claro fica, mais fácil é praticar. Pessoas que conscientemente embarcam nesse processo descrevem uma aceleração dramática em todas as áreas da vida. Relacionamentos que estavam estagnados há anos, de repente evoluem. Carreiras emperradas começam a fluir. Problemas de saúde crônicos melhoram sem explicação médica. Não porque magia aconteceu, porque o corpo finalmente saiu do modo de sobrevivência química para modo de crescimento. O conhecimento de que você não é suas emoções químicas programadas, de que existe uma versão autêntica de você operando antes de toda a programação, muda fundamentalmente sua relação com a vida. Ansiedade sobre o futuro perde força quando você entende que é química pedindo mais química, não informação real sobre perigo futuro. Arrependimento sobre o passado dissolve quando você vê que foram decisões tomadas sob influência de dependências químicas que você nem sabia que tinha. E a única maneira de conectar com essa consciência original, livre da programação química, é através de meditação profunda guiada especificamente para desativar padrões emocionais automáticos. Desenvolvemos um conjunto de ferramentas de áudio neurocientíficas. Meditações com frequências binaurais calibradas para induzir estados θ, para ajudar você a acessar esse estado de observador puro. Não é relaxamento genérico. São protocolos específicos baseados nas pesquisas de Candace Pert, Joe Dispenza e Bruce Lipton para quebrar dependências celulares emocionais. A primeira meditação te guia através do processo de reconhecer e se separar de padrões químicos viciantes. A segunda ensina seu corpo a tolerar novos estados emocionais sem entrar em pânico. A terceira reprograma receptores celulares durante o sono. Para saber mais e ter acesso imediato ao protocolo completo de reprogramação emocional, clique no link que aparece na tela agora ou no primeiro comentário fixado. Se este vídeo ressoou com você, se você reconheceu padrões químicos operando na sua vida que antes eram invisíveis, escreva nos comentários: eu não sou minhas emoções. Este reconhecimento, escrito publicamente, já inicia o processo de separação entre você e a programação química.
é o primeiro passo literal para recuperar quem você é antes de tudo que foi instalado em você.